Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana, você está no canal Trama Tapete. Esse vídeo aqui é um lembrete. Salva esse vídeo e toda vez que você se sentir de alguma forma incapaz, de alguma forma sem sentido de fazer o crochê, você volta nesse vídeo aqui. Ele vai ser curto, ele não vai ser um vídeo muito longo, porém ele vai ser um vídeo de muita valia para você. Sabe quando o cliente fala assim, ó? Ah, mas tá muito caro. Ah, mas não, sabe, eu não sei se vale a pena, né? Um kit higiene R$ 300, 250. Não sei se vale a pena. Gente, entenda, tá? O valor do seu produto não tá só no material. O valor do seu produto não está só nos objetos que você usa para confeccionar. O valor do seu produto está no que eu vou falar aqui agora, principalmente. Isso aqui, isso aqui, isso aqui também compõe o seu trabalho. Sim, com certeza, o valor do seu produto. Mas isso aqui, que eu vou te falar agora, é uma das principais coisas. O que é que eu vou falar agora? Como você pode ver, ó, vou até colocar assim de cima. Essa é uma bandeja no formato retangular, correto? Correto. O que acontece aqui? O fio de malha, e eu nem sou expert em fio de malha. Como vocês bem sabem, eu estou me arriscando nesta empreitada. Estou começando, então eu sou uma iniciante. Mas não é porque você é um iniciante que você não tem algo para passar, que você não tem nenhum aprendizado para tirar ou para ensinar para as pessoas. A gente sempre tem. O fio de malha, ele tem uma tendência interessante, principalmente quando ele é um fio com elastano, né? O que significa? Que ele tem uma elasticidade, ó. Então, ele tem uma tendência a ir para dentro. E isso aqui é uma quina, gente, são 4 quinas. Então, eu fiz ontem, ó, eu desmanchei, né, já falei pra vocês que eu desmanchei tudo, e fiz ontem essa daqui. Só que essa aqui é a segunda carreira. Nessa segunda carreira eu já percebi que, ó, ele tá tombadinho, tá vendo, ó? Ó, ele tá com uma barriguinha aqui, ó. E essa peça eu quero que ela fique com 5 carreiras. Então, se com 5 carreiras ele ficar assim, ele vai entrar pra dentro aqui, ó. Ele vai emborcar. E eu pensei, cara... Eita, gente, peraí que eu acho que a Maia derrubou o copo de leite ali. Isso mesmo, derrubou todinho o copo de leite, tava chorando já. Mas faz parte. Então, eu percebi isso aqui. E aí, pessoal, eu percebi isso aqui, né? Aí eu falei, será que é besteira da minha cabeça? E fui pesquisar aqui na plataforma. E descobri que não é uma besteira da minha cabeça. E que realmente o que eu pensei, né, olhando aqui, ia acontecer mesmo. De ficar assim, ó, tá vendo? Emborcar. Ele tem que ficar retinho assim. Mas para isso acontecer, tem uma técnica que você faz aqui nesses 2 pontinhos, ó, na quininha aqui, ó. Eu tô na quina, tá vendo? Então, para que isso aqui não aconteça, igual tá acontecendo agora, dele ficar assim, ó, é que eu tô forçando com o dedo, mas logo, naturalmente, vai acontecer porque os pontos, eles puxam, né? Então, tem uma técnica. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Isso aqui só aprende, só descobre quem quer fazer um trabalho bem feito. Isso aqui é o valor do trabalho, é o conhecimento que quem quer corre atrás para descobrir, gente. Quem não quer, faz de qualquer jeito e entrega. Aí cobra mais barato, porque no final a pessoa percebe, nossa, ficou meio torto, ficou meio estranho. Ah, mas já tá pronto, eu vou entregar assim mesmo. Ah, eu queria R$ 200 por ele, mas eu vou cobrar 100 porque tá meio estranho. Você entende? É isso aqui que você não pode se esquecer, que o valor do seu trabalho está principalmente no seu conhecimento, na sua técnica, no tempo que você leva para aprender esse tipo de coisa. Ai, Su, mas isso aqui é uma coisinha besta. Então, gente, é uma coisa besta.
que leva tempo, que leva a sua paciência, que exige muita coisa. Porque pensa bem, ó, depois que tá pronto, você perceber que ele ficou todo fechado aqui, só nas pontas, ele vai ficar feio, todo torto. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que desmanchar outra vez. No meu caso aqui, se eu não tivesse parado para prestar atenção nisso agora, eu ia ter que desmanchar pela segunda vez. Porque eu já desmanchei a primeira, que eu já contei para vocês no outro vídeo, eu não vou ficar sendo repetitiva. Mas, entende? E o preço do seu... E o valor do seu tempo? Então, é aqui que tá o nosso tempo. A maior quantia, né? O maior valor do nosso trabalho tá no nosso tempo. Tempo que a gente investe para aprender a fazer um trabalho bem feito, tempo que a gente investe para descobrir como deixar o ponto mais legal, tempo que a gente investe para descobrir como é que faz essa cobertura aqui na peça. Tudo isso aqui é o principal do valor do seu trabalho. Isso, por que você tá falando tudo isso? Porque a gente vê muitas colegas falando assim, se eu receber pelo menos o valor do material já vale. Ô, gente, não é bem assim não. Não é bem assim não. E quando o cliente vier para você também e falar qualquer coisa com relação a preço, com relação a isso, mas tá muito caro. Então, tá muito caro com relação ao quê? Porque fui eu que estudei, fui eu que aprendi, fui eu que fui atrás, fui eu que aprendi a fazer isso aqui. Querido cliente, você não vai falar isso para o cliente, eu tô falando para você refletir quando vier esse tipo de argumento para você. Então, não se rebaixe, não se desvalorize. Lembra sempre que você tem uma coisa que o seu cliente não tem. Mas crocheteira compra de crocheteira. Sim, mas eu tô dizendo assim, isso é a minoria. A maioria são pessoas que não sabem fazer, não têm paciência para fazer o crochê. Às vezes já tentou aprender e não conseguiu. Então a pessoa recorre por comprar de outra pessoa. Só que muitas das vezes ela não tem essa nobreza de reconhecer assim, poxa, eu não sei fazer isso aí. Eu não tenho como achacar uma coisa que eu não sei fazer, né? Então, quando a pessoa vier com esse argumento, antes de você se rebaixar, antes de você desanimar, antes de você querer desistir, antes de você querer baixar o preço, antes de tudo, volta nesse vídeo aqui para você lembrar qual é o principal valor do seu trabalho. Tá dentro da sua mente, é o seu conhecimento, é o conhecimento que você tem. Quando você sabe que o tapete vai emborcar, quando você percebe que ele tá embabadando, quando você percebe que com 2 correntinhas não vai dar certo, que tem que colocar 3 ou que tem que colocar só uma, quando você percebe que a artesã na videoaula usou a agulha 3,5, mas que no seu ponto não dá certo, tem que ser a agulha 4. Isso aí, gente, é só o tempo que traz pra gente. Tô fazendo a peça, refazendo, já refiz aqui com as quinas com a técnica correta. E ó, vou virar aqui pra você ver que já dá diferença, tá vendo? Ó. É muito, gente, é uma besteira, uma bobagemzinha, mas que faz toda a diferença. E por que eu resolvi invadir o vídeo aqui? Pra falar, né? Porque eu tava editando o vídeo enquanto eu tô fazendo a peça, eu tô editando ele porque vocês sabem como é que é o negócio, né? A gente otimiza o tempo. E também a gente não pode esquecer, né? Que às vezes o cliente fala assim, mas tá muito caro. A gente não pode esquecer que o principal valor, que a principal fatia do valor da nossa peça é o tempo. Além de tudo que eu já falei aí, de execução, né? Executar a peça. O tempo que você fica sentada, o tempo que a sua coluna fica ali, as suas costas, né? Tudo aquilo que você já sabe. Essa é a principal fatia, tem que ser a principal fatia, tem que ser o principal fator quando você vai cobrar pelo seu trabalho. O tempo de execução da peça, o tempo que você levou para aprender aquela técnica, o tempo que você levou para fazer várias coisas, gente. Sabe assim, tudo aquilo que está envolvido
tudo que envolveu a execução do teu trabalho. Ó, e basicamente a técnica é essa aqui, ó. Você puxa, mas não completa. Solta. Coloca aqui de novo, puxa, mas não completa, solta. Essa aqui eu estico um pouco mais, porque na hora que eu for fazer esse ponto aqui, presta atenção aqui, ó, ele vai diminuir, ó. Ele vai dar, tá vendo? Ele dá uma reduzida. Aí você volta aqui e trabalha ele. Ou seja, trocando em miúdos, o objetivo é deixar o ponto frouxo, né? O ponto mais largo, para ele não ficar repuxando, para evitar o repuxo que tem aqui natural. Porque pensa bem, ó, se você for fazer no natural aqui, a ordem certa seria faz esse completo, né? E faz esse aqui. Só que isso aqui, ó, essa jogada da agulha, ó o que acontece com esse ponto, ele é pequenininho, ó. Então, mesmo se você alongar, ele fica feio. Ele fica uma laçada muito larga aqui em cima. E aí entra naquela outra história que eu tinha falado pra vocês da outra peça que eu tava fazendo, ó. E esse ponto ficou feio, eu vou ter que voltar, porque tá vendo que ele tá bem mais largo do que os outros, ó? O fio de malha tem essa questão. Não tem como você fazer e largar pra trás. Fica horrível. Então, tá vendo? É tudo isso. Volta lá, vamos voltar pro vídeo. Esse conhecimento, o domínio disso que eu tô falando aqui pra vocês, dessa conversa aqui de hoje. Não esqueça, o tempo é a coisa mais valiosa. E o conhecimento, porque é através dele que vem o conhecimento. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente erra, desmancha e refaz, mais a gente aprende. E eu sou grata porque, ó, eu tô na segunda carreira. É só desmanchar aqui e refazer já usando a técnica que eu aprendi ontem assistindo 3 vídeos diferentes. E é interessante que os 3 vídeos, cada um ensina de um jeito diferente, mas o resultado no final é o mesmo, né? Então eu vou aplicar aqui, e infelizmente é uma coisa que não dá muito para saber assim de cara, né? Eu vou saber só praticamente já no final, porque aí eu vou conseguir observar se já ficou mais retinho ou se ainda continua, né? Mas não vai continuar não, porque a técnica lá é infalível. Certo? Beleza? Posso contar com você nessa missão aí de não se desvalorizar e de lembrar que não é só o material, que o material é uma, né? Enfim, material, tem uma frase que a Lucélia fala, né, gente? Que barbante parado não vira crochê. Tá ali, ó. Material parado não vira crochê. Ele só se transforma num belo crochê, numa peça útil, numa peça bacana, porque alguém tem o conhecimento. E não é todo mundo que tem. Então valorize porque você tem. Um beijo.